deixando aí mais um vídeo para vocês desse assunto aí que tá desgastando. Inclusive, deixa aí tua opinião, se concorda de Vasco e Corinthians entrarem com ação contra essa decisão da CBF de alterar as datas da Copa do Brasil. Se não for inscrito, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E para quem já é inscrito, muito obrigado até agora e vamos pro vídeo. A gente falou aqui de Flamengo e Corinthians, as equipes vão se enfrentar aí na quarta-feira. Quarta-feira também tem Atlético Mineiro e Vasco. Jogos nessa quarta-feira, um na faixa das 7, outro na faixa das 9h30 ali, 9h45, né? E o problema está nos jogos da volta, por causa de uma mudança de calendário para atender Flamengo, Atlético Mineiro. Terão jogadores convocados, etc. E aí não dava tempo, ou dava, mas aí iam chegar desgastados, etc. Bom, sobre isso, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, e também o Pedrinho, no Vasco, falaram e estão indignados com a decisão porque Vasco e Corinthians eram contra essa mudança. Vamos ouvi-los, a gente vai discutir aqui nessa reta final de linha nos nossos... Tem mais 10 minutos de programa, a gente discute isso. Vamos lá. Existe uma regra, existe um regulamento. E eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Eu tinha vários compromissos, cancelei meus compromissos, peguei um avião, fui até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali a gente já se programou em todos os sentidos, porque nós estamos em 3 competições. Quer dizer, isso é um prejuízo enorme para o Corinthians, isso é um prejuízo enorme para o meu torcedor, e eu acho que a gente merece respeito. A CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Muito bem, então ficou assim, ó, jogos de ida, dia 2 de outubro, esta quarta-feira, 19h15 Atlético e Vasco, 21h45 Flamengo e Corinthians. Bom lembrar no meio dessa bagunça toda, mas tem linha de passe, sim, após Flamengo e Corinthians, a gente vai falar sobre os 2 jogos. Os jogos de volta ficaram para, não o meio de semana após data FIFA, e sim para o final de semana após data FIFA. Dia 19, 6h30, tem Vasco e Atlético. E no dia 20, domingo, 4 da tarde, tem Corinthians e Flamengo. E esse é o motivo da reclamação. É um absurdo, é uma sacanagem, é uma falta de respeito. Não dá para mudar no meio da história toda, mudar o curso ali do que estava programado. E aí, Angel? Eu acho que esse é o ponto. Assim, esse é um dos pontos, na verdade. Para mim, o pedido do Flamengo... E do Atlético também, o pedido foi do Flamengo, né? E depois corroborado pelo Atlético, absolutamente legítimo. Porque é um absurdo que no futebol brasileiro, com uma Copa do Brasil com a importância que tem, você tenha que jogar uma semifinal como essas, sem jogadores importantes ou com jogadores cansados por causa da data FIFA. Perfeito. O que já de cara desmonta aquela ideia de que, veja bem, paramos na data FIFA e tudo mais. Agora, o pedido ser legítimo não quer dizer que a data deveria ser modificada. Porque eu acho que quando você tem datas pré-estabelecidas, quando você tem algo definido, você só muda com o aval de todos os envolvidos. Tanto que a CBF consulta o Vasco e consulta o Corinthians antes de fazer a mudança. Tanto o Vasco como o Corinthians dizem não. Por que consultou? Eu não quero mudar. Então, se consultou, não. Por que consultou? Você faz a consulta... Os dois dizem não, e aí você fala, beleza, só para saber mesmo, porque eu vou mudar. O futebol brasileiro. Assim, é uma loucura essa coisa assim, você consulta, os caras dizem não, e você fala, eu vou mudar. E aí, claro... Um detalhe, Jean. Né, divulga-se, fala. Um colega nosso, torcedor de um dos clubes, comprou passagem para ver o jogo no meio de semana. Foi mesmo. Sabe? Não vou falar aqui de avião. Ele ia ver o jogo, comprou só passagem de ida, ia voltar de ônibus para São Paulo porque quer ver o jogo. Tem o direito de ver o jogo. Então, mas é um dos motivos, né? Porque assim, é engraçado que você vê que tanto o Pedrinho como o Augusto reclamam,
mas eles reclamam por questões diferentes. O Pedrinho é até mais sincerão, eu acho. Quando ele fala... O Augusto pôs na logística. Exato, o Augusto pôs na logística e não... O Augusto não disse eu quero enfrentar um Flamengo desfalcado. O Pedrinho meio que fala isso, fala, vocês me desculpam, mas eu perdi jogadores porque a data estipulada num jogo que eu tinha era para jogar. Aquele dia eu joguei e joguei sem jogadores importantes. Então eu quero que o mesmo aconteça com o meu adversário. Então assim, eu acho que nesse caso, é raro no futebol brasileiro, mas está todo mundo com a razão em relação às reclamações e os pedidos. Quem está mais equivocado pelo modus operandi nesse caso todo é a CBF e a maneira como ela agiu. Assim, eu concordo com você. Eu acho que o Flamengo está na dele de tentar ver o que é melhor para ele. E o Galo foi nessa esteira porque era conveniente. Pedir não está errado, eu posso falar pedir. Não está errado. Solicitar. Não está errado. Até porque o calendário é uma grande bagunça, muito mal feito e corroborado pelos clubes, que os clubes reclamam, mas eles são cúmplices desse calendário horroroso. Se eles quisessem mudar alguma coisa, eles tinham condição de mudar. Não vira jogo no dia seguinte da data FIFA. Exatamente. Mas assim, os clubes aceitam tudo, né? E a gente está falando de um jogo político, não tem muito pouco de futebol aí, muito de política. O que acontece? O Flamengo está na dele. E a CBF, ela não estava, a CBF não havia uma escolha. Olha, a CBF vai decidir se joga o Brasileiro ou se joga a Copa do Brasil. E vai decidir. Se fosse assim, o que ela decidiu tem que aceitar. A CBF, ela muda o calendário do jeito que ele estava estabelecido, pré-estabelecido. Antecipa jogos do Brasileiro. Inverte para atender ao Flamengo. Então, ela tinha na mão a única possibilidade do Flamengo de ganhar um título, que é a Copa do Brasil. Na outra, uma possibilidade real do Corinthians ser rebaixado. Entre do Corinthians ser rebaixado e o Flamengo talvez ganhar a Copa do Brasil ou talvez ser rebaixado. Corinthians, ela falou, vai Flamengo, o Corinthians que se dane. Essa aí foi a postura da CBF. Ela optou, mudando o calendário. Gente, isso que ela fez, quantas vezes ocorreu já? Porque é o seguinte, você imagina chegar na última rodada... Em semifinal não me lembro, em final agora jogando final. Mas se fosse final, desculpa. Porque é o seguinte, as datas FIFA continuarão existindo. Isso vai ser feito em todas? Isso é um ponto. Porque até então não foi feito. Ano que vem tem Mundial de Clubes ainda. Isso não aconteceu. Todo mundo tem o direito de pedir agora. E tem mais. Se alguém chegar na Abriu última... o famoso precedente. Quem chegar na última rodada do Brasileiro tiver 3, 4 jogadores contundidos, gripados, com dor de barriga, pode pedir adiamento da rodada. Por que não? Por que não? A data FIFA... Aliás, na Espanha, na Europa, eles chamam de vírus FIFA, né? É um vírus também. É um vírus que tira 3, 4, 5, 6 jogadores do seu time. Tira seu jogador. Exatamente. Talvez tenha mudado então, o temporada do Flamengo. Aqueles que chegarem à última rodada com problemas, eu entendo que terão todo direito. E eu acho que o Vasco está corretíssimo. Se ele for à justiça, está corretíssimo. Porque é algo... Parece que o Corinthians vai entrar no STJD, é isso, Felipe? Tem coisas... Aí nós vamos ver até onde o STJD é independente da CBF. Eu acho que, do ponto de vista esportivo, do melhor jogo e da qualidade, eu entendo os pedidos de Flamengo e Atlético. Claro. Mas eu tenho certeza absoluta que se Vasco e Corinthians tivessem os jogadores que Flamengo e Atlético têm em seleções, o Flamengo e Atlético não pediriam isso ou não gostariam da mudança por conta da parte esportiva. E aí tem o padrão do futebol brasileiro do ano inteiro. E é mais ou menos o que eu penso sobre chamar o VAR ou não chamar o VAR. Porque não vamos entrar nessa discussão de novo. Foi assim até o final do ano. Então, tem jogo dia seguinte, tem time prejudicado sempre que tem data FIFA? Azar. Os jogos tinham que acontecer na data que estava marcada, não era para ter sido alterado. No Rio de Janeiro é mais difícil. Do jogo, eu só acho assim, o tamanho do jogo, ele se dá... Aí é aquilo, o tamanho do jogo é um para um time, é outro para outro time. Então vamos pegar o Corinthians e o Flamengo. O Corinthians vem dizendo há muito tempo que a prioridade dele é o Campeonato Brasileiro. Vem dizendo e vem comprovando com as suas escalações. Então, assim, o que eu quero só que a gente faça o exercício de você falar, o tamanho do jogo e tudo mais. Porque é impressionante como a CBF também gosta de tratar mal o Campeonato Brasileiro. Não, põe o brasileiro ali depois da data FIFA, porque o brasileiro é uma porcaria. O brasileiro é muito maior do que a Copa do Brasil, só para a gente lembrar disso. Agora, se o Flamengo, por exemplo, vou dar uma hipótese, tá? Tivesse nesse momento líder do Campeonato Brasileiro
empatado com o Botafogo. Perfeito. E jogasse contra o Botafogo na quarta-feira. Perfeito. E depois ela tivesse... Pediria para mudar? Pediria para mudar? Não pediria Então, mas pra atende mudar. à conveniência. Então, o tamanho do jogo depende muito do contexto de cada do pedido, do tamanho do pedido e quem faz o pedido. No Rio de Janeiro é mais fácil, é mais difícil, porque é o seguinte, a intervenção da Federação do Estado, porque ela tem o Flamengo e o Vasco. No caso de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol deveria entrar na parada. Afinal de contas, é a instância superior à CBF, a federação, o clube é afiliado a ela. Né? Se você ouviu alguma coisa... Eles brigam bastante pelos... A federação briga muito. Briga pelos clubes. Nossa, estão ali, sim, ali na Barra Funda, está todo mundo louco da vida com isso. Porque não aceitaremos. Devia entrar na parada. Você vê que fica todo mundo quietinho porque não quer entrar nessa briga. Então, é tudo política. O futebol a questão do futebol é dessa. É esse tamanhozinho aqui. O resto é política. Pronto, é isso aí, Fel. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, não se esquece, compartilha o vídeo. Se tu gostou, e deixa aí a tua opinião pra gente debater, então. Até o próximo vídeo aí, quem quiser. E bem-vindo, quem estiver chegando agora. Valeu, fiel. Até a próxima aí. Até o próximo vídeo.